Eu sempre acreditei muito naquela história que dizia o seguinte: você é o resultado das 7 pessoas com quem você anda. Como que começa a sua carreira no empreendedorismo? Não tenha tempo de errar todas as vezes. Aprenda com os erros dos outros. Eu aprendi isso com a minha mãe. Como nós vamos nos desconstruir para poder colocar essa nova geração no lugar que nós queremos? O que eu vejo é que muitos líderes têm que ter para uma equipe prosperar, performar. Dá o feedback, mas ensina como faz. Então ele te levar nas reuniões ali 3, 4 meses Pegou na mão. Pegou na mão, vamos lá. Pegou vou te ensinar a fórmula. É isso. E olha como que essa questão de geração, pegando esse gancho. Tem uma Quanto série, vale uma ideia, né? Quanto hoje? Vale É isso. a mudança de comportamento que nasce dessa ideia? A vida é feita de possibilidades ou a vida é feita de oportunidades? Você arrisca nessa, Gustavo, não? Ei, chega aqui que eu tenho uma novidade muito legal para você. Você já sabe que a Newcastle é a escola de inglês mais bem avaliada do Brasil. Isso no Google e em todas as mídias sociais. E agora nós temos uma novidade muito legal. A Newcastle, nós estamos com um curso de inglês na Hotmart. São mais de 150 videoaulas que foram gravadas por mais de 10 professores de todos os níveis, do básico ao avançado, inglês britânico e americano. Todas as aulas com material em PDF para você baixar e acompanhar as lições, exercícios interativos e o principal, o valor, tá praticamente de graça. R$ 127,00. Taxa única para você praticar o seu inglês todos os dias. Aponte a câmera do seu celular aqui no QR Code da tela e seja bem-vindo a Newcastle. Você não vai deixar essa oportunidade passar, né? Gratidão, galera. Valeu! Fala, galera! Vem chegando aqui, ó, para assistir o primeiro episódio que nós estamos gravando agora no ano de 2025, Medina. Esse já vai chegar abrindo a porteira. Já vai chegar chegando. E aí, 2025 promete? Com certeza, vai ser sensacional. É o ano, ó, que vai ser desafiador, mas é o ano da sua prosperidade. Então desejo aqui para você, de todo o coração do mundo, que você tenha muitas lutas e desafios, porque são elas que forjam a sua fé e o caráter da sua pessoa. Pegou aí? Filosofia agora? Foi poético. Tô poético, fazendo reflexões, Samuca. Galera, o convidado de hoje é um cara aí muito especial, o empreendedor raiz. Então, anota aí, ó, pega um papel, uma caneta, porque hoje tem muito conteúdo importante para você que tem um sonho aí de repente, empreender, fazer uma transição de carreira. Então, nós gostamos de trazer aqui convidados que não apenas falam de cases de sucesso, mas principalmente das lutas que tiveram nos bastidores da vida para construir esse case de sucesso. Mas antes de estar apresentando o convidado, a Medina, minha parceira de bancada e de vida, hein? Que honra minha. Tem um recado muito especial aí para vocês. Já curte, comenta e compartilha, porque hoje tá sensacional. Esse é empreendedor raiz mesmo, hein? Viveu o CLT, deu a volta por cima e hoje você vai aprender muito conosco aqui hoje. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Gustavão. Tamo junto. Obrigado, aí, meu irmão. Medina. Obrigado. Você tá falando dos altos e baixos. Na verdade, os cases de sucesso são a minoria, né? Sim. A maioria são as pancadas. Só as pancadas. As pancadas. Essas são as porradas. Os dias de luta. Os dias de luta. Os dias de glória a gente busca por eles, mas os dias de luta são os maiores, né? Acho que todo empresário pode falar com muita tranquilidade que realmente os dias de luta são muito maiores e muito mais comuns do que os dias de glória. Mas a glória é sempre a glória. Né? Sim. É sempre muito bom chegar nela.
A glória compensa os dias de luta. Compensa. As lágrimas, os desafios, as noites em claro. As dores. As dores, os né? pesadelos acordados. Os desesperos. Cara, a glória compensa tudo isso, né? Então a gente... É até um pouco emocionante a gente falar disso, porque a gente... Existe uma trajetória na cabeça de cada empresário hoje. Essa é a verdade. E aí eu não estou falando do empresário, o dono da empresa, eu estou falando do empresário pessoa. Então, quando você busca essa raiz, quando você busca o que você passou para chegar nesse momento, vem muitas coisas na nossa cabeça, né? A nossa mente se lembra de muita coisa, dos seus pais, dos seus avós, dos seus primos, quem é você, com quem você andou, qual foi o seu trampolim, qual foi a viradinha de chave, qual foi aquele momento que você fala, cara, acertei. Não acredito que eu acertei. E tem aqueles que você fala, cara, eu não acredito que eu tive a capacidade de errar nisso de novo. Sim. Então, assim, pra gente, e aí, de uma forma muito natural também, eu não tô me colocando como empresário de sucesso, não é isso, né? É lógico que existem empresários que quebraram 10 vezes, 20 vezes e hoje estão no topo. Sim. Né? Podemos citar vários deles aqui. Mas, independente de quantas vezes ele quebrou, se ele deu certo na primeira ou se deu certo na 10ª vez, você pode ter certeza, esse cara ele tem uma trajetória na cabeça dele que ele fala, cara, consegui. E aí não tem a ver com o financeiro, não tem a ver com o sucesso de o cara andar na rua, onde o cara frequenta. Tem a ver com realmente o cara chegar em casa, respirar, abraçar o filho, abraçar a esposa, falar, caramba, velho. Tô em casa, meu dia tá tudo bem e amanhã eu vou com muito gás pra cima, porque eu vou fazer melhor do que hoje. Então acho que esse é o barato. Pelo menos pra mim, tá? Que vivi uma história longa do CLT. Tentei algumas vezes ser empresário no passado, quebrei antes de começar, quebrei depois de ter começado, quebrei com dinheiro dos outros, quebrei com meu próprio dinheiro. E olha que engraçado, o momento que mais deu certo, eu aportei 0 de dinheiro. Aportei a minha capacidade intelectual, a minha capacidade de aguentar uma tempestade sem grana. Aguentei quando eu falei para a esposa, para os filhos que nos assistem, né? Sim, sim. Galera, olha, nós vamos passar por um momento assim diferente. E eu quero muito isso. Eu desejo isso. Vocês não precisam sonhar o meu sonho, mas vocês precisam acreditar nisso. Leandro, eu acho que o que mostra a sua força, assim, logo que você chegou, a gente tem 3 garotos aqui que estão acompanhando aqui e, obviamente, os 3 te admiram muito, dá pra ver o brilho nos olhos deles aí, te assistindo. A gente troca com essa molecada aí. Então, eu acho que quando a gente fala de sucesso e referência, eu acho que o maior sucesso é esse. É isso. Quem são esses garotos? Então, eu poderia citá-los como meus 3 filhos aqui, né? Mas assim, Gustavão é o meu primogênito, né? Meus 18. Esse cara me ensinou muita coisa, né? Esse cara me fez subir em vários trampolins, várias vezes da vida. Então, assim, por ele eu tenho uma gratidão gigante, porque ensina muita coisa, né? Só que ele é um cara ao extremo. Então, do mesmo jeito que ele me ensinou muita coisa, eu preciso me desconstruir muito com o Gustavo. Por quê? Porque é o cara que audacioso, é o cara bocudo, é o respondão, é o peitudo. Então, às vezes eu preciso me desconstruir para poder lidar com esse cara. Então, do mesmo jeito que ele me construiu uma rocha, às vezes eu preciso tirar essas pedrinhas também para poder conversar, para poder entender e até me colocar no meu lugar, né? Já o Gabriel, ele teve uma função muito orquestrada em casa. O Gabriel veio para falar o seguinte, galera, para essa bagunça aqui, que não é assim que funcionam as coisas. O Gabriel é um cara que eu nunca vi mal-humorado. Nunca vi. Você pode perguntar para a mãe, para os tios, para os avós. Então o Gabriel, ele é o cara que trouxe pra gente a calmaria.
E olha que engraçado. A minha esposa, ela é uma pessoa muito sentimental. Para mais, ao extremo. E o Gabriel também tem esse lado sentimental. Sobretudo, ele é um cara muito pacífico. Ele é um cara muito tranquilo. Ele é um cara que não chora. É difícil você ver o Gabriel chorando. Só que quando ele chora da enxurrada. Então, assim, esses dois caras que estão aqui é os caras para qual eu saio realmente todos os dias de casa e falo assim, vamos lá que eu tenho um objetivo. Se fosse para eu falar hoje qual que é meu maior sonho, é o seguinte, se eu pudesse hoje empreender algo que eles pudessem cuidar no futuro. Show, sensacional. Forte. Né? Então, assim, são pessoas que realmente não tenho o que falar, não é demagogias de um pai, obviamente são recheados de defeitos, que inclusive eu dei, que minha esposa deu, mas são pessoas que realmente fazem com que isso seja possível, né? E a galera que acompanha esses dois caras aí, o Samuca, entre outros, estão molecada, tá sempre lá em casa, às vezes um descola, outro aí volta. Cara, não tenho nem o que falar. Acho que se eles é mais fácil eles falar que é capaz de falar alguma besteira por eles aqui. Mas assim, é uma molecada que eu admiro demais. São meninos do bem, meninos que estão aí, cada um da sua forma, mas buscando o seu eu dentro desse mercado de trabalho, dentro do mercado da molecada, dentro do mercado da bola que passaram. E assim vai. Então, assim, tenho certeza e vamos torcer para que todos eles tenham Leandro, bom caminho aí. E quem era você no auge dos seus 18 anos? Ai, Deus. Aos meus 18 anos, Medina, pra você ver, né? Eu me casei cedo. Eu tinha 19 anos. Eu fiz 19 anos. Aliás, eu me casei em março, dia 20 de março, e fiz 19 anos em maio. Então, o Leandro, dos 18 anos, já era um cara maduro frente as outras pessoas de 18 anos. Então, assim, se você pegar os meus amigos, por exemplo, que até hoje alguns deles são muito próximos, eles mesmos conseguem dizer, o Lanes foi um cara muito maduro, amadureceu muito rápido, casou muito rápido. Eu tive o Gustavo quando eu tinha 21 anos. Então, eu era um cara, embora maduro, eu tinha minhas inconsequências dos 18. Sem sombra de dúvida, né? Só que eu acho que a tônica desse tema não é o que o Lanes, de repente, era. Eu acho que a tônica desse tempo, e foi um dos motivos pelo qual eu resolvi casar na época, foi o Lanes que eu queria ser. Sim. Eu acho que o seguinte, eu sempre acreditei muito naquela história que dizia o seguinte, você é um resultado das 7 pessoas com quem você anda. Honestamente falando, eu acredito muito nisso. É óbvio que sempre tem as exceções. As exceções... Olha, aquele menino que anda com 10 pessoas de determinado perfil vai ser diferente daquele perfil. Pode ser. Mas que existe uma tendência de ele acompanhar aqueles perfil do 7 que ele anda, isso não tenha dúvida. Sim. Então, Medina, eu com 18 anos, pra você ter uma ideia, eu já sonhava em ter uma família. Acredite se quiser. Eu já sonhava com isso. Por quê? Porque a minha família, que não pode se dizer de ser uma família tradicional, ela... Cara, meu pai era um cara da noite, meu pai era muito boêmio, era músico da noite, eu também era músico da noite. Mas aquilo me incomodava. A forma como eu vivia, como família, me incomodava. E eu sempre sonhei em fazer algo diferente daquilo que eu vivia. E a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa muito ali, sabe? Muito honesta, muito trabalhadora e muito... Uma pessoa muito, muito conselheira, né? E ela abominava muitas coisas.
Então, assim, pô, a forma com que meu pai vivia, ela abominava, ela não concordava, obviamente, né? E ela sempre mostrou, de uma forma muito natural, aquilo que não agradava a ela. E olha que engraçado, da mesma história do vendedor que vende sem falar. A minha mãe nunca disse assim, ó, filho, não seja desse jeito. Mas eu sempre consegui entender a dor da minha mãe para tentar fazer uma história diferente. Parece meio confuso falando, mas eu com 18 anos, eu queria ter uma família tradicional. Mas era músico na noite. Eu era músico na noite. Eu era músico na noite. Dos meus 13 anos aos meus 21 anos, eu fui músico da noite. Nesse meio tempo eu fui de tudo. Fui serralheiro, fui ajudante de marcenaria. Meu pai tinha bares e lanchonetes, então eu era atendente de balcão. Fui garçom por um longo tempo, em pizzaria, em restaurante. Mas por esse período todo, dos meus 13 até os 21 anos, eu fui músico da noite. Engraçado, né? E aí, como que você pode ter um resultado diferente fazendo a mesma coisa? Quando eu me casei, eu ainda permaneci na noite e quando eu fiz 21 anos, já no nascimento do Gustavo, eu decidi largar a música. Já não estava legal mais. Eu estava caindo no mesmo erro no qual eu criticava e no qual eu não queria ser. Sim. Então eu fui fazer algo diferente realmente. Na sua época, quando você trabalhava com o seu pai, você era poupado por ser o filho ali do dono ou não? Eu nunca fui poupado, até porque era eu e minha mãe, né? A gente cuidava do bar, cuidava da lanchonete, e eu, por um tempo, eu toquei com meu pai na noite. Só que quando eu tocava com meu pai na noite, eu queria realmente buscar aquele caminho que eu gostava demais do meu pai. Meu pai era um cara muito dado, meu pai era um cara de uma figura pública, né? Meu pai já foi político, e meu pai conhecia todo mundo, e meu pai entrava em todos os lugares muito bem, e saía de lá tudo muito bem. E eu achava isso fantástico. Eu falava, cara, eu quero ser esse cara. Sim. Né? Mas eu quero ter um viés diferente. Né? Eu preciso acertar nisso aqui, porque isso não tá legal do meu pai. Mas meu pai era um cara que eu super admirava nessa questão. Cara, repito, meu pai fez uma trajetória profissional como músico sensacional, sem fazer sucesso. Por quê? Porque ele era muito querido, ele era muito quisto. Ele entrava em todos os lugares e eu achava aquilo esplêndido. Eu falava, uau, como que um cara consegue ser tão quisto por tantas pessoas ao mesmo tempo? Mas tinha lição de casa lá de casa, que não era feita. Sim. Mas, assim, voltado para essa questão, Medina, eu nunca fui poupado por ser filho, até porque eu tenho um irmão que é 10 anos mais novo do que eu, então ele não pegou essa fase. No crescimento dele, ele já vinha numa estrutura, minha mãe já tinha meio que ali entendido as coisas que estavam acontecendo, então ela meio que apartou e não permitiu o meu irmão ir para esse lado. Né? Mas, pelo contrário, eu tocava com meu pai, a gente dividia as tarefas, as atividades, só não dividia o dinheiro, mas assim, a gente trocava um papo, ó, pai, eu vou cuidar dessa parte, você cuida dessa parte, como músico, tá? E no caso do bar e da lanchonete, isso era corriqueiro. Eu chegava da escola, meu pai falava, ó, assume o balcão aqui, que eu tô indo fazer banco. Fazer banco nada. Ia cuidar das coisas pessoais dele. E tá tudo bem hoje. Zero mágoa, mas foi uma vida boa pra mim, Medina. Foi uma vida boa, porque eu aprendi atrás do balcão a atender. Sim. Eu aprendi a sair de situações que hoje grande parte da galera, da molecada, não conseguiria sair.
sem ter feito um atendimento como garçom, entregando uma cerveja, quando o bar foi fiscalizado pela polícia que... Cadê o responsável pelo bar? Eu sou responsável pelo bar. Mas quantos anos você tem? Eu tenho 14, mas e aí? Cadê o dono? Então, meu pai é o dono, não tá aqui. Então, assim, eu passei por tudo isso. Cara, isso foi mega importante pra mim. Sim. Então, assim, não tive... nunca fui poupado, muito pelo contrário, sempre fui o cara que fui responsabilizado em estar lá. Mas, acho que de tudo isso, né, dessa parte, acho que desse clique, o mais importante não era que meu pai mandava. Sempre que eu estava lá, a minha mãe, de alguma forma, estava por trás. Quando ele era noite, minha mãe já não deixava eu à noite. Porque ela chegava à noite do trabalho, ela ia lá pro bar comigo. Não, eu vou ficar aqui com você. E ficamos muito, até 1, 2 horas da manhã cuidando de bar. Para o meu pai tocar na noite, enfim, trazer outras rendas também. Sim. E a nossa vida foi feito disso, eu fui feito disso até os meus 16, 17 anos. Isso me emociona um pouco no passado, porque a conversa acaba ficando um pouco mais séria, porque é o que eu disse para você, muitas coisas mexem com a nossa cabeça. Vem lá de trás, a gente começa a lembrar de coisas que realmente fala, caramba. Você, então, acredita que a sua mãe, com certeza, foi uma das suas maiores mentoras em relação a valores e princípios? E como que você vê isso? Porque dá para ver a sua admiração pela sua mãe, até pelo seu pai, mesmo diante do cenário que você vivia. Dá para ver que você separa muito bem isso. Você tem essa maturidade para separar o que você viveu. Olha, Medina, minha mãe, ela, até hoje, primeiro, ela é a minha maior intercessora no mundo. Existem 2 pessoas que joelham por mim todos os dias. Uma eu vejo que ela dorme do meu lado. É minha esposa. Que eu também assim, uma intercessora assim, inquestionável. E a minha mãe, ela é uma pessoa... Cara, ela é uma pessoa muito forte. Ela tem um histórico de vida gigante. A família dela tem uma história de vida gigante. As minhas tias têm um histórico de vida gigantes. E todas elas são vencedoras da vida. Todas elas. Cada uma com a sua infinita humildade. Todas elas são vencedoras. E a minha mãe, ela sempre foi uma tutora, uma conselheira, tutora, ela foi minha professora. Ela me colocou em momentos de pensar que nunca ninguém colocou. E ela, que engraçado, ela nunca chegou para mim e falou assim, você precisa ser desse jeito. Você precisa ser assim. Você você não pode fazer isso. Nunca. Ela sempre mostrou as dores, eu sempre senti as dores da minha mãe. E por que eu falo isso? Porque ela, até hoje, eu não tenho dúvida que antes de começar o dia da minha mãe, ela pede por mim e pelo meu irmão. Eu não tenho dúvida. E antes de dormir, ela agradece pela vida do dia, pelo dia de vida do Leandro e do Leonardo. Então, eu não posso dizer que ela foi apenas a minha mãe, e apenas pode soar de forma pejorativa, mas não é isso. A minha mãe, sem demagogias, ela foi a minha amiga. Ela é a minha amiga até hoje. A gente troca papos, assim, da vida, como se eu estivesse trocando um papo com uma tia ou com uma colega de trabalho. A gente fofoca pra caramba. Demais. E eu acho que foi a minha formadora de caráter, de fato. Ela foi uma pessoa que conseguiu mostrar pra mim, com possibilidades, qual caminho eu deveria tomar. Uma vez, em uma entrevista, um cara me perguntou o seguinte:
A vida é feita de possibilidades ou a vida é feita de oportunidades? Você arrisca nessa, Gustavo? Não. Você arrisca nessa? Acredito que oportunidade a gente cria, né? É isso. O que eu respondi na época? Você respondeu, Leandro? E fiz a menção à minha mãe. Eu acho que a vida ela é feita de possibilidades. Você pode ou não criar uma oportunidade. Sim. Você pode ter um orgulho gigante da sua vida do passado, ou você pode ser apaixonado pela sua vida do futuro. Se você ficar preso ali na sua vida do passado, seja ela com sofrimento, ou seja ela, olha, eu me orgulho disso, cara, você está fadado ou a falhar ou a ficar na depressão pelos sofrimentos. Ou você pode ser apaixonado pelo seu futuro e criar sua oportunidade hoje, cara. Sim. Então, a minha mãe sem estudo, cara, veio terminar o 2º grau depois de senhora já. Ela conseguiu me colocar num caminho de falar assim, cara, vai por aqui que você não vai falhar. Vai por aqui que você não vai falhar. Isso tá no olho dela. Ela nunca me disse, mas ela fala o seguinte pra mim. Não tenha tempo de errar todas as vezes. Aprenda com os erros dos outros. Eu aprendi isso com a minha mãe. Isso é pra você. Isso é pra... Anota isso aí. Você não vai ter a sua vida inteira pra errar um erro de cada vez. Aprenda com o erro dos outros. Leandro, e sendo esse cara que não gosta de olhar muito pro retrovisor, mas olha pro futuro atraente que tinha à sua frente, como que começa a sua carreira no empreendedorismo? Minha carreira no empreendedorismo, bem, eu acho que o empreendedorismo, a gente pode dividir em 2 etapas. Né? Eu acho que cada empresário que nós buscarmos, ele pode, talvez, dividir isso em 2 etapas. Sendo CLT ou não, ou sendo PJ, ou sendo consultor, ou sendo um empresário de sucesso, ou uma ME, enfim, independente do que seja. A minha parte do empreendedorismo, eu acho que ela começa lá nos meus 21 anos de idade. Porque eu já queria ser um cara diferente. Eu nunca quis ficar na mesmice. E nunca me brilhou os olhos ser o cara que faria a mesma coisa todos os dias de forma programada e mecanizada. Quando eu fiz 18 anos, eu fui trabalhar numa indústria, numa fábrica que trabalhava minha mãe e a minha esposa. Depois que eu conheci a minha esposa, eu saí dessa fábrica até pra gente ter uma relação melhor e fui trabalhar numa concessionária de águas. O que eu fazia, Medina? Eu regulava a abertura de água e abria a fossa na madrugada. Essa era a minha atividade principal. Então, o que eu fazia? Eu assumia posto, pegava o plano de bordo, opa, hoje eu preciso dar descarga nesse bairro, dar descarga nesse bairro e dar descarga nesse bairro. Não posso deixar faltar água para esse bairro, não posso deixar faltar água para esse bairro. Era essa a minha atividade. Olha que emocionante. Assim, de certo modo, caramba, eu sou responsável em abastecer a água para a população. Sim. Mas aquilo não me enchia os olhos. E um dia, numa conversa bizarro de velório, uma pessoa me falou o seguinte: cara, tô precisando de um motoboy. Puta, motoboy? Precisa de um motoboy para entregar vale transporte, para entregar olerites, para entregar currículo, levar currículo para as empresas. Era uma agência de empregos. Falei, cara, eu topo. Quanto ganha nesse negócio? Ah, você ganha R$450. Eu falei, o quê? Eu ganhava 280. Eu falei, 450? Tô dentro. O que eu preciso? Ó, você precisa ir lá, fazer a entrevista. E se você passar, cara, você começa no outro dia. Eu falei, vou fazer a entrevista. Que ano que era isso? Isso era no ano de 2020, anos atrás. 2005.
2005, 2006. Eu Gustavo, é isso aí. Isso era no ano... Não, um pouquinho antes. 2003. 2003. Medina, eu fui pra entrevista. Cheguei lá. O cara falou, pô, isso é legal, fala bem. O cara já pensou em fazer, inclusive, outras coisas? Eu falei, cara, eu faço o que você precisar, cara. Lembrando, eu vinha da área da música, atendente, garçom, serralheiro, pedreiro, enfim. O cara falou, então tá bom, você começa amanhã. Você tem moto? Eu falei, tenho. Tenho uma moto. Eu não tinha moto. Foi aí que começou a minha vida. Parece uma coisa, assim, muito simples para muitos, mas a minha vida começou aí. Eu saí da entrevista, fui numa loja de motos e falei, esposa, passa seu CPF, seu RG, que eu preciso comprar uma moto. Falou, cara, como você vai comprar uma moto? Você ganha R$280. Falei, não ganho mais, eu ganho 450. Ué, mas você teve aumento? Falei, não, tô mudando de emprego. Cara, vem pra casa, a gente conversa aqui. Eu falei, não, mas eu preciso do seu registro do seu CPF. Cara, no imbróglio, ela não acreditou. Me passou o RG e CPF e eu cheguei em casa com a moto. E a minha vida começa aí. Eu era o cara que levava o Vale Transporte, levava o Olerite, levava os currículos para as empresas, e era o cara que comecei a ser o braço do comercial, da operação, do RH, e eu era o cara queridinho da galera ali. E uma certa vez um comercial falou o seguinte para mim. Falou, cara, para onde tu vai? Eu falei assim, eu vou para Sariguama. Então faz um favor. Passa em tal empresa, bate lá na porta e pergunta o contato do RH. Que eu tô ligando e não consigo. Eu falei, só isso? Só isso. Eu falei, cara, beleza. E eu fui. Passei na empresa, bati lá na porta e voltei para esse cara. Falei, ó, responsável do RH é a fulana, o telefone é esse, eles trabalham com tal empresa de RH, o foco deles lá é isso aqui, contrata na maior época do ano, é em outubro, por conta dessa sazonal. E ó, pode mandar a proposta para esse cara aqui que ela vai te receber e depois é para você ligar, ela vai te marcar uma visita com você. Aí ela ficou me olhando e falou assim, cara, você falou com quem? Eu falei, com o porteiro. Mas ele te deu todas as informações? Eu falei, deu. Me deu todas as informações. Ela fechou o negócio. Na época ela me deu R$50. Eu peguei esses R$50 na mão e falei, caraca, ela tá me dando 50. Então quanto que ela recebeu? Que 50 era dinheiro nessa época. 50, meu irmão, eu ganhava 280, Gustavão. 50, Veja bem, cara, 50 eu quase pedi minha esposa em casamento de novo. Eu falei, legal. Então eu ia pra São Roque, eu falava, tô indo pra São Roque. Vocês precisam que eu pegue alguma coisa? Passa em tal lugar, passa em tal lugar, passa em tal lugar. E eu virei aquele carinha que era o amigo ali do comercial, do RH, da operação, e tava ali no meio de todo mundo. Conexões ali. E olha que barato que é o sonho da gente, né? Cara, a gente sonhava muito baixo. Eu chegava na empresa e eu via todo mundo engravatado, tomando um café juntos. Eu falava, caramba, meu, olha esses caras. É esses caras que eu tenho que ser. Não motoboy, cara. E de novo, não estou criticando o motoboy. Eu estou colocando aqui a minha ânsia de ir para frente. Sim. Então eu falava, é essa galera que eu quero ser. Então, eu sempre tive esse lance de olhar para frente. Isso me atrapalhou um pouco no futuro, e depois a gente pode até fazer um cortezinho disso, mas eu queria sempre andar para frente. Eu era um cara muito ansioso, queria ganhar mais, queria ser melhor, queria ter uma carreira melhor, queria me estruturar e etc. E com 8 meses, essa pessoa que me dava umas caixinhas, me ajudava muito, inclusive me ajudou num momento muito difícil da minha vida pessoal, me ajudou com alimentação, inclusive. Ela ia sair de licença maternidade. E não dava para a unidade ficar sem um comercial.
que fizeram? Essa menina que me mandou pra entrevista, que é a Giane. Giane, um grande abraço pra você. Ela ligou pro diretor da empresa e falou, cara, bota um motoboy aqui, cara. O cara falou, não, motoboy não. Motoboy não dá pra fazer isso aí. Ela falou, não. Ele já tá fazendo. Ah, é? Ah, então conta. Contou a história e eu fui lá falar com o diretor da empresa. Que hoje é, assim, é um cara que tem um espaço no meu coração apartado. Conversei com esse cara, ele me deu a oportunidade de cobrir as férias dela, ela não voltou, eu permaneci no comercial, assumi a gerência dessa filial 1 ano depois. Depois dessa gerência da filial, eu fui assumir como gerente corporativo de grandes contas na matriz. E passados, 3, 4 anos, eu já dividia com mais uma pessoa a gerência de implantações. Começou a abrir um monte de unidade, a gente que fazia esses treinamentos. Então, assim, pra mim, aonde que foi a virada de chave? Onde que começou o meu empreendedorismo? No dia que eu falei, eu tenho uma moto. Sim. Por quê, sabe? Por quê, Medina? Se eu falo, mas eu não tenho moto, talvez eu não estaria aqui com vocês hoje. Lá começou a minha história. Lá foi o meu tiro. Lá que eu falo assim, ó, bendita CGzinha 125 que eu paguei 36 vezes de 60. Foi lá que começou a minha vida. Então lá foi a minha virada que eu comecei a conhecer o mundo corporativo. Fiquei nessa empresa por quase 5 anos, depois passei por grandes empresas, passei pelas maiores empresas de facilities do Brasil, passei por uma operadora de estacionamento que é a maior da América Latina, passei por uma empresa de RH, uma multinacional também, que era a top 1 mundial. Então, assim, eu tive bons cases, eu tive bons ensinamentos, tive bons gestores, tive pessoas que, assim, me colocaram em gatilhos gigantescos para que minha cabeça pudesse estar sendo fomentada todos os dias. Cara, bater meta. Cara, vamos vender. Cara, ligação. Cara, você vendeu quantos? Eu vendi só 5, mas por quê? Você ligou para quantos? Liguei para 30, então liga para 60, que você precisa vender 30, você precisa vender 10, vamos. Então, assim, eu tive boas pessoas que me preparou para chegar até aqui. Pegando esse gancho que você falou dos seus líderes, o que você acredita que falta para essa geração ter tão bons líderes quanto nós tivemos na nossa época, por exemplo? Então, complexo, né? É uma pergunta complexa. Porque é o seguinte, essa geração nova, primeiro, eu acho que eles não vão ver os líderes como nós víamos. Aí é um gatilho. Exato. É isso. Por que você acha? Porque os tempos mudaram, Gustavo. Não é que mudou, a transformação foi muito grande. Hoje, a nova geração, ela tem uma prepotência que, de certo modo, ela é positiva, se você ver. Eles são extremamente inteligentes, muito inteligentes. Inclusive, estão há anos-luz de nós quando nós tínhamos a idade deles. Quando nós tínhamos 18 anos, cara, a gente só tinha 18 anos. Essa galera com 18 anos, eles têm uma cabeça, assim, no limits. Gigante. Então, o que ocasiona isso? Ocasiona que esse cara, ele não vai aguentar, por exemplo, uma encheção de saco do líder cutucando ele das 8 da manhã às 18 horas, sapecando ele de meta. Ele não vai aguentar isso. Ele vai procurar outro emprego para ganhar R$30 a mais. E ele vai conseguir. Então, o que eu posso falar para você sobre os tutores dessa nova geração? Primeiro, que ela já está começando por nós. Né? Primeiro ponto, que eu acho que é importantíssimo. Nós que temos uma bagagem administrativa, enfim, do mercado de trabalho, de vida, a gente precisa, primeiramente, aprender a nos desconstruir. Primeiro, eu vou me desconstruir para poder ajudar esse cara. Porque se eu não falar a língua desse cara, desculpa o termo, ele vai bulufas para mim, cara.
Sim. Eu vejo isso dentro de casa, eu vejo isso com os meus filhos, e eu vejo isso com os funcionários da companhia no qual, né, eu sou sócio hoje. É muito diferente. Para ter uma ideia, hoje nós estamos trazendo um público 40 a mais para dentro da empresa, para a gente poder ter um balanço de reduzir um pouco esse turnover, esse ABS, porque a molecada tá deixando isso uma loucura. E repito, essa não é uma crítica à postura deles, muito pelo contrário. É o que nós vamos ter para o futuro. Então, eu acho que o ponto principal é o seguinte, isso é um corte legal. Como nós vamos nos desconstruir para poder colocar essa nova geração no lugar que nós queremos? Não adianta nós acharmos que essas pessoas vão ter as mesmas dificuldades que a gente, que essas pessoas vão querer passar as mesmas tempestades, que não vão. Elas têm uma infinidade de possibilidades que nós não tínhamos na época. E a problemática hoje é outra também, né? Os problemas que eles passam são bem diferentes. Muito diferentes. Muito diferentes. Eu não vi a hora que meu filho pudesse fazer os 18. Que saudade que eu tenho de quando ele tinha 10. Porque os problemas, eles se remontam, né? Olha que engraçado. Antigamente, nós aprendíamos, né? Nós estudávamos nas instituições. Cara, eu fiz computação. Minha esposa chegou a fazer datilografia. Ela fez microcamp na época. Sim, né? sim. Sabe do que eu tô falando? Hoje, a geração, eles não aprendem com as instituições, eles aprendem com as pessoas. Ninguém mais tá afim de procurar um curso para aprender a ser melhor na informática. Não, eles vão aprender com a pessoa, vai aprender mexendo, vai aprender consultando o Google. Sim. E aí existe um problema, que essas crenças, às vezes, vêm de pessoas que realmente estão desalinhado com as crenças da sua família, ou da família tradicional, sei lá como a gente pode chamar, né? Mas, a partir do momento que o adolescente, a geração, ela tá na frente de um TikTok, na frente do Instagram, na frente do Facebook, do X, do sei lá quantas tem, cara, isso não tá mais totalmente na sua mão como pai, ou como instituição, que é a escola, de falar, vou ensinar esse cara a ser essa pessoa. Verdade. Então, eu acho que esse é o desafio hoje. Sim. É a gente se desconstruir para poder estar no meio dessa galera, porque daí você pega também. A galera tá lá em casa, a molecada, tio lá, e chegaram agora, e já chegaram, mas já estão saindo, e aí eu já cato um falando de um negócio aqui, eu falo, então esse aqui é o carinha que é isso. E aí, é isso, estamos conversando, então aquele ali é o carinha que é aquilo. Aí eles vão jogar bola, você vai jogar junto. Aí você escuta mais um pouco, então você vai construindo dentro da tua memória, como pai, como amigo, como você vai ter que lidar com essa galera. Porque como que você vai ter a confiança deles de trocar uma ideia? Conquistar essa confiança, né? É isso. E por mais que às vezes nós não desejamos ser tão abertos, porque tudo tem um limite, e aí eu tô falando por mim, né? Não existe uma ciência exata. Mas tudo tem um limite. Você precisa ter a confiança desses caras de achar que aquilo é normal. Normal. Tio, mas é que o cara lá... É normal. Por dentro você fala, cara... Tá louco? Perdemos a guerra. E aí, repito, você vem desconstruindo. Você fala, não, realmente não é o problema do meu filho isso. Isso é o problema do mundo, cara. Sim, sim. Não é o meu filho que tá no TikTok, tá no Instagram, tá no Facebook, ou tá nessa rede galopante e incontrolável. É o mundo, cara. É verdade. Você corta um, vem outro. Você tesoura um, tem outro jeito. Aí você tira o jeito legal, ele vai achar o jeito errado. Sim, sim. Então, respondendo essa pergunta, e ela é muito debatida hoje na nossa companhia, por exemplo,
Porque eu tenho um número grande da nova geração na nossa companhia. E a gente discute o seguinte, e aí, como que vai ser? Vai ser essa instabilidade mesmo? Vai. Não, mas eu não posso aceitar que essa discussão... Ok, não aceite. Se você não se desconstruir, você vai continuar não aceitando. Agora, o que nós vamos fazer para suprir o nosso problema, aí é outra história. Então, por isso que eu falo, as pessoas costumam dizer o seguinte, tudo mudou. Não, não mudou. Ela transformou. E vai transformar mais. Inteligência artificial, agora o cara fala aquilo que ele não falou. Vai mudar mais. Cada vez mais a coisa vai pegar. Então, nós, como tutores, primeiro ponto, vamos desconstruir. Desconstrói não as crenças, as premissas, a nossa base familiar naquilo que a gente acredita, mas desconstruir a forma que você pensa sobre o mundo, sobre as músicas que eles escutam, sobre as falas que eles têm, sobre o linguajar que já está, de uma forma alastrado entre eles. Você vai ter que falar. Mas eu não quero falar. Ok, então você precisa pelo menos entender, porque senão realmente você vai estar fora. Fica deslocado, né? Deslocado. Tanto é que hoje já existem companhias estudando o que a nova geração vai querer tomar daqui 30 anos. Então, se eles estão estudando isso, como que hoje a gente não se prepara para entender a cabeça desses caras? Então, assim, é um desafio gigante. Nós, como tutores, escutar, desenvolver, treinar, ensinar, ajudar, aprender. Porque, às vezes, como que eles vão aprender? Ensinando. Cara, faz pra mim. Sim, sim. Tirar essa barreira, né? Quebrar essa barreira que nós somos melhores do que eles. Sim. Porque essa não é uma verdade. Óbvio, eles têm Sim, muito que sim. aprender com as nossas gerações. Cara, Sim. eu tenho 40 anos hoje, mas, cara, eu venho numa estrada de quebradeira há anos. Então, eu não posso desconsiderar isso, mas eu tenho que considerar o que esse cara quer. O que ele vai precisar? Qual que é a visão dessa geração em relação ao mundo, né? Ao futuro, né? É isso, eu não sei nem se esse cara vai querer ser um grande empresário. Sim. Sei. Então eu acho que como tutores, a gente tem que se preocupar sim em passar as coisas, os mínimos das regras de compliance, que é muito importante. Percebo que o Brasil agora vem sendo mais comum esse lance do compliance, né? O lance da ética. Antigamente, observa, por que isso não era tão truculento? Porque realmente era menor. Sim. A coisa era um pouco mais solta, porque não existia ainda tanta potência sobre esse mesmo assunto. Então essas coisas é obrigação nossa. E vamos torcer para que essa geração nova tenham pessoas realmente com mentalidade de empreendedores que possam passar para os demais. Porque daqui 15 anos, daqui 20 anos, estaremos sendo governados pela galera de 18 de hoje. É Leandro, verdade. agora eu vou levar você de volta pro seu passado. Bora. Qual foi a coisa mais dura que você ouviu de um líder, mas que você fala, cara, essa lição eu tinha que aprender e te fez mais resiliente, por exemplo? Medina, eu vim de uma família, como eu disse, muito simples e de uma comunidade também bastante simples. Quando eu comecei a me engajar no mundo corporativo, onde eu dependia muito daquilo, eu comecei a me deparar com algumas travas. Uma delas era a fala. Eu não sabia falar corretamente. Eu usava muita gíria, né? As conjugações de verbo não preciso nem falar. Então, certa vez, o meu primeiro gestor,
que hoje é um amigo pessoal, foi um cara sensacional para minha carreira. Rodrigão, um grande abraço para você. Um dia ele chegou e falou assim, cara, a partir de agora, você não vai mais ligar para ninguém sem eu estar do seu lado. Falei, por quê? Cara, você precisa aprender a falar com as pessoas. Na hora aquilo foi uma paulada para mim. Por quê? Porque eu me achava um cara muito preparado para falar em público. Mas falar em público é uma coisa, falar corretamente é outra coisa. Eu fui embora triste nesse dia, porque eu achei, inclusive, que eu poderia voltar para trás. Falei, cara, como que eu vou ser um bom comercial? Como que eu vou ser um bom executor dessa função se o meu líder acha que eu não falo corretamente? Sim. Quando eu olho o Lannis daquela época, eu teria mandado embora com 2 semanas. Então ele foi muito resiliente comigo. Ele não me deu uma chance. Ele me deu a chance. Então foi um cara que me ensinou a falar. Ele falou, cara, não, isso aí não. Tem um clipezinho que eu não esqueço nunca. Eu tava no telefone, e ele na mesa dele, e eu na minha mesa, e eu falando com o cliente, eu olhava para ele, e lembrando das palavras, e eu falei pro cliente, belezeira, combinado, belezeira. Eu nunca vou esquecer essa palavra. Eu desliguei o telefone e falei assim, cara, a próxima vez que você falar belezeira para um cliente, eu vou ter que te mandar embora. Belezeira não, cara. Sim, sim. Edina, aquilo foi duro para mim, mas me ensinou muito. Eu conto isso também, já contei isso pros meus filhos, já contei isso pra minha esposa, mas esse cara hoje, ele não tem noção o quanto ele me ajudou. Por quê? Porque é o que eu falo, saber falar em público é uma coisa, falar corretamente é outra coisa. Então esse foi uma pancada que eu tomei, que pra mim foi a primeira. Obviamente eu tive 1 milhão de pancadas na época, mas pra mim foi a que eu senti no baço. Sabe aquele soco que você perde o fôlego, que você fala, caramba, o cara falar que eu não sei falar? Sim, e não sabia mesmo. E ele me pôs a pensar, me ajudou, me corrigia. Esse cara, pelos próximos 3 a 4 meses, ele me levava para toda reunião, inclusive com as grandes contas. Ele falava, cara, você vai escutar a reunião. E depois nós vamos falar sobre ela. Então, ele falava sobre a reunião e eu escutava sobre ela. Ele falava na reunião e depois a gente discutia sobre ela. E foi aí que eu aprendi a falar, foi aí que eu aprendi a me expressar melhor. Foi aí que eu aprendi a segurar um pouco a onda da ansiedade nas reuniões. E não tenha dúvida, desse soco pra frente, eu aprendi a respirar melhor. Mas, obviamente, puxa, eu tive vários deles. Várias porradas que eu falei, esse cara... Ele foi forjando. Foi forjando isso. Então, assim, a que eu me lembro que foi a maior porrada foi essa. Mas pegando esse gancho, isso é legal que você falou, principalmente sobre esse gestor que você teve, o Rodrigão. Rodrigão. Por que acontece? Que o que eu vejo é que muitos líderes têm que ter para uma equipe prosperar, performar. Dá o feedback, mas ensina como faz. Então ele te levar nas reuniões ali 3, 4 meses Pegou seguidos, na mão. Pegou na mão, vamos lá, Pegou vou na te mão. ensinar a fórmula. É isso. Faz a diferença, né? Faz muito, né, Gustavo? Porque é aquilo que a gente sempre fala. É difícil você conseguir um resultado muito bom simplesmente pela delegação. Cara, vai lá e faz. Sim. Vai lá e faz. Atrás de uma mesa, dando ordem. Porque eu fazia assim, mas e aí? É muito diferente, né? Quando você pega o cara e fala, vem aqui, senta aqui. E como eu disse, eu tive muito isso. Eu tive muita sorte com os meus líderes. Tive pessoas ruins como pessoa, mas como líder ele era sensacional. O Rodrigo, ele mais do que me ajudou. Ele foi um professor.
Ele é um cara que tem as vendas enraizadas na veia, desde sempre. Né? Então foi um cara que me ajudou muito, assim como outros também me ajudaram. Então hoje, quando você tem a oportunidade de você fazer a mesma coisa, cara, vem cá, vou te ensinar, faça. Devolve isso que você recebeu. Isso é importante, cara. Cara, como vai ser animal se daqui 20 anos alguém falar assim, cara, o Lannis me ensinou isso aqui. Cara, é muito bom. E hoje eu tenho o prazer de falar que ele, assim como outros, me ensinou muito na minha trajetória. Tomando porrada, sendo direcionado. Sim, sim. Muitos sentaram, me ensinaram a fazer coisas que eu acredito que eu nunca faria se eu não falasse que eu tinha moto. Então, assim, é muito importante, Gustavo. Muito importante. Para a nova geração, importantíssimo. Muito. Assim, não dá, é o que eu falo, não dá só para criticar esses caras e achar que eles vão aprender ou vão rampar sozinhos. Sim. Não tem como. Ô, Lannis, não, pegando aqui esse podcast aqui, que a gente tá gravando com você, é mais uma confirmação da maioria dos convidados que nós trouxemos aqui e que muitos têm um testemunho de vida forte ou um case muito forte ali na área profissional. E quando a gente percebe a essência que tem por trás daquela pessoa, fica muito evidente o quanto é importante passar pela estrada, tomar os tombos da vida, ter a fé para continuar, para não desistir, às vezes por causa de uma crítica ou por causa de um resultado ruim. A lição que você trouxe agora, ter a humildade para aceitar um feedback, mesmo que ele doa em você, e falar, pô, mas se o meu líder tá falando, se o meu mentor, meu gestor, meu pai, minha mãe, porque tem alguma sementinha ali que eu posso lapidar. Isso é inteligente. Isso é ser inteligente, né? Aceitar o feedback inteligente. Do que ficar murmurando ali, ficar levando pro coração. Esse cara pode ser o dono do seu futuro, né, cara? Ele Sim, era. Sim. Ele poderia ter cortado ali. Então é importantíssimo. É isso, acho que receber o feedback é mega importante. Saber dar, eu acho que é mais ainda. Agora, receber o feedback é importantíssimo. Você pode quebrar o ciclo de uma carreira se realmente você não entender isso com inteligência, não conseguir interpretar isso de uma forma natural, que aquele cara está no comando naquele momento. Então, hoje na nossa empresa, de novo, a gente roda entre nós, 130, 140 famílias. Tenho pessoas de 18 anos até 60 anos. É um desafio muito grande, Gustavo, você dar o feedback para uma pessoa. Principalmente quando você tem que entrar na pessoalidade. Principalmente quando você tem que falar pro cara, não fala isso mais não. Cara, Sim. você entrou num detalhe importante da vida pessoal da pessoa. Não fala isso mais. Cara, sei que você é desse jeito, mas você tá num prédio médico. Não faça esse tipo de piada mais não é legal. Então a gente saber dar esse feedback, saber construir o que esse cara vai ser, Gustavão, daqui 1 ano, 2 anos, cara, é mega importante. É mega importante. Leandrão, vamos lá. Você foi empreendedor aí e viveu a pandemia. Foi um período aí que eu acredito que da nossa geração foi o período mais turbulento da história, né? Foi. Que afetou diretamente o empreendedorismo. Mesmo a gente vivendo no Brasil, que sempre teve aquela questão com empreendedores, né? O Brasil é um país difícil, muda toda hora, instável, vive na crise, enfim. Então, o empreendedor muitas vezes é visto como uma pessoa louca ou corajosa demais, ousada demais, porque quando você se propõe a empreender, por mais que no papel nós não colocamos esses desafios, né? Mas ele deu o primeiro passo, eles surgem. É isso. E te acompanha aí. Eu sou empreendedor há 15 anos e até hoje é assim. Então,
Agora, a do momento é a taxação do Pix, que todo mundo tá falando isso daí, beleza. Mas o que acontece? Ao mesmo tempo, eu vejo que nos últimos anos foi muito desconstruído. Até a gente abordou aqui, abordamos lá nos bastidores, essa questão do empreendedorismo. Eu vejo que ano após ano, principalmente depois da pandemia, muitos jovens falam em empreender. Perfeito. Aumentou, né? Aumentou. É isso. Uma coisa que foi muito importante na minha carreira do empreendedorismo é que antes de dar o passo de entrar com escola de inglês, eu trabalhei 6 anos numa outra escola de inglês. Então, tive ali uma base, uma faculdade do empreendedorismo para iniciar no meu negócio. Perfeito. A Medina trabalha desde os 11, sempre focou nessa, sempre teve muitas experiências, cases, performance na área comercial. E você está contando aqui, compartilhou um pouquinho da sua trajetória, todo esse know-how aí que você teve trabalhando aí dos 13 anos. Perfeito. Aí com 20, 21 começou a entrar no mundo mais corporativo e tal, e hoje é um grande empreendedor. Perfeito. Mas ao mesmo tempo, a pergunta tá longa. Essa geração atual, dizem, né, existe esse mito, que é uma galera que é muito mais inteligente do que nós, quando tínhamos a idade deles, e que muitas vezes não é uma galera que vai ficar 5, 10 anos, não vou falar nem na mesma empresa, mas na mesma área de atuação. Que conselho você daria, agora tá chegando, para esses jovens que é muito bom ter esse desejo de empreender, de dar esse passo, movimentar a economia, mas qual que é o conselho que você daria hoje para os seus filhos, se eles chegassem, pai, quero empreender? Primeiro, eu acharia sensacional. Mas eu daria o seguinte conselho: esteja preparado para a transformação. Quem achar hoje, Gustavo, que as coisas já estão dadas, estão estabelecidas, esquece. Vai se frustrar. Vai se frustrar. E quando eu falo de transformação, o que eu estou querendo dizer? De você estudar, de você se preparar, de você se planejar, de você ter agenda, de você conseguir efetivamente traçar um plano que você fala, olha, eu vou seguir esse plano. Vai sair, vai desandar, vai voltar, mas o plano precisa ser seguido. E por que hoje o meu maior conselho é se prepare para a transformação? Porque se alguém tivesse dito isso pra gente lá atrás, nós seríamos outras pessoas. Se lá atrás alguém falasse pra gente que existiria, que o Google seria tão eficiente, que a internet seria tão eficiente, né, que os carros mudariam os perfis, cara, talvez teríamos feito tudo isso diferente. Exemplo clássico, né? As pessoas têm muito costume de falar o seguinte, a empresa X quebrou. Não, a empresa não quebrou, ela transformou. A Blockbuster, ela não fechou. A Blockbuster virou Netflix. Então ela se transformou. O negócio, o filme continua. Ele só se transformou. Então se o meu filho hoje falar assim, pai, eu quero empreender. Tá, cara, vamos lá. Eu quero que você esteja preparado para transformação. O que você vende hoje é o que você vai entregar lá na rua. Então, se você não se preparar, não acompanhar, não se transformar, o seu negócio não vai ter perenidade. E Leandrão, fala, menino. Isso é tão incrível como os negócios se transformaram, que tá aí o Uber, né? Os caras não têm frotas de carros. Tá aí o Uber. Foi uma grande ideia, muito bem estabelecida, um marketing sensacional e o trabalho aconteceu. Então, assim, como que você ia pensar em ter carros, uma frota de carros, sem ter carro? Isso na nossa época era tipo assim... Loucura, né? Loucura. Como que você pensa, Gustavo, que um cara de 18 anos não quer ter carro? Sim. Cara, esse era o maior sonho de quem tinha 15 anos. Vou tirar minha carta e vou comprar um carro, cara. Hoje tem gente que fala assim, não, cara, não preciso de um carro. Vou de Uber. Vou de moto Uber. Vou de 99. Vou de aplicativo.
alguns anos atrás... Aplicativo. Você tem aplicativo pra tudo. Eu vou de aplicativo. É O isso. que eu vou almoçar hoje? Pra onde eu vou? O lugar que eu vou visitar? Meus amigos vão encontrar onde? Mapa. Tudo ali. É isso. É exatamente isso. Acho que a transformação vai ser o X para a geração nova aí, né? Eles vão ter que saber como vai lidar com isso. Que é um monstro que eles estão criando. Um monstro no bom sentido, mas eles estão criando isso. Sim. Eles estão plotando esse mundo. Na verdade o mundo sempre foi muito dinâmico, mas hoje está muito mais rápido, né? Muito mais acelerado. Muito mais Inclusive acelerado. até essa história do Uber, aí eu fui numa palestra de empreendedorismo, dessas imersão que eu ia, mas coisa de 7, 8 anos atrás, e aí um dos palestrantes levou que o Uber tinha cadastrado mais de 1 milhão de carros cadastrados na Uber, na América Latina, América do Sul, alguma coisa assim. Perfeito. Então tipo assim, ó, a Uber, sem ter um carro sequer, tem mais de 1 milhão de carros cadastrados debaixo dela, então assim, a visão. A visão. Exato. A visão. E olha como que essa questão de geração, pegando esse gancho, tem uma Quanto série, vale uma ideia, né? Quanto hoje? vale É isso. a mudança de comportamento que nasce dessa ideia, As ideias, ela hoje... Acho que a Medina falou uma coisa muito legal. Quanto custa a ideia? Sim. Se eu falar que eu vou implantar um negócio inovador, sem implantar, eu vou ter investidores que investem nisso? Sim. Tá aí as startups. Como que pode? Então, repito, o lance de você se transformar, então não significa que você vai vender alguma coisa hoje, você vai ganhar dinheiro hoje porque aquele produto é bom. Não. Qual é a capacidade daquele produto se transformar? Qual é a capacidade daquele produto acompanhar o mundo que nós estamos hoje? O que eu quero dizer? Ninguém abriria uma banca de jornal hoje mais. Sim, sim. Né? Então, assim, cara, a minha ideia vale isso. Eu, Medina, vou te falar uma coisa. Eu tenho umas ideias malucas, às vezes eu falo, cara, isso pode dar certo. Quando eu compartilho com o meu sócio, que é um cara pra frentex assim também, ele fala, cara, que loucura, de onde você tirou isso? Cara, mas acho que isso não daria certo. E aí eu volto pra casa e eu falo, por que não? Embora na grande maioria das vezes ele fala, cara, isso pode acontecer, hein? Porque ele é maluco também. O meu sócio é um cara extremamente maluco. E é pra frente o cara. Trabalha pra caramba. Trabalha muito, duro. Então ele é um cara que às vezes a gente começa a viajar e a gente volta pro nosso âmbito real e a gente fala, cara, precisamos sair da burocracia, cara. Precisamos vender nossa ideia. A gente não pode mais vender serviço de manobra. O negócio está mudando. Fala-se muito de mobilidade, rendas acessóricas, como que a gente vai mudar nossa margem, vamos fazer isso. Aí a gente pensa num milhão de coisas. Aí eu falo para ele, cara, vamos sair dessa burocracia que nos prende, vamos vender a ideia. Porque às vezes é a ideia que está no valor. Acabei cortando o Gustavo, mas achei muito legal. Não, mas a ideia... Achei massa isso. A porque ideia é essa. Assim, quando você fala das ideias, e principalmente quando você conhece muito o seu negócio, você fala, cara, ninguém tá fazendo isso. Exatamente. Ou você fala, puta, top do mercado, fez isso há 10 anos atrás, e os caras estão arrebentando. Eu vou fazer também. Tem um documentário que fala das empresas que transformaram o mundo na história, assim, desde do século passado, lá, 1900, que estava saindo dessa área agrícola para entrar no mundo industrial, e até as gerações de agora, né? E todas as empresas top mudaram o comportamento da humanidade. Então você pega Instagram, Facebook... Mark Zuckerberg lá, que é o dono do mundo hoje, ele mudou o hábito de comportamento da sociedade. Todo mundo hoje entra, principalmente da geração mais nova, mas trazendo para nossa, todo mundo tem Instagram, Facebook. Todo mundo tem WhatsApp. Então É a ideia de um cara. a ideia de um cara. Ele não fundiu isso numa sala igual nós. Ele teve essa ideia e fez, cara.
Eu assisti... O negócio pegou. Não sei se vocês já assistiram a série do Spotify. Que loucura isso. Eu não assisti, mas eu quero assistir. Cara, é sensacional. O cara tinha uma equipe gigantesca dentro de uma sala sem existir o produto. Produzindo a ideia dele. Produzindo o sonho do cara. E ele falava, vai ser assim. E aí veio um monte de gente, um monte de investidores, um monte de maluco, um monte de advogado. Falou assim, não, você não vai dar certo. Vai dar certo porque é assim. Então eu tô fora. Tchau. É a minha ideia. Virou Spotify. Então, assim, olha a mente desses caras. Olha a capacidade intelectual que esses caras têm de ter uma sacada, falar, isso aqui eu vou fazer e vai dar certo, e eu vou atingir não o estado, o país, eu vou atingir o mundo inteiro. E vou fazer o mundo inteiro ficar refém do meu serviço. E ficou. E ficou. Inclusive, existe um estudo que fala que as empresas que não fizerem parte do mundo midiático, das mídias, não vão existir. Nós estamos aqui por isso, inclusive. Nós queremos existir nos próximos anos. Com certeza. Eu acredito nisso. Eu acredito muito nisso. Embora eu acredito que muitos negócios, o Instagram, ele vai sacramentar aquilo que você vendeu em palavras. Então, Lanes, como assim? Quando eu vou vender o meu serviço, vários dos meus clientes compram porque é o Lanes. Assim como eu tenho vários clientes que vendem porque comprou do Matias. Não que é o seu sócio. Que é o meu sócio. Tá. Que não compraria da maior empresa de estacionamento da América Latina, por exemplo. Tá? Então, o que esse cara quer? Ele não quer estar preso em burocracias com grandes contratos. Então, ou em problemas. Né? Então, quando ele tem o problema, ele liga para o Lanes. Ele não vai ligar para o supervisor, não vai ligar para o gerente, não vai ligar para o RH, para ninguém, ele vai ligar para o Lanes. Assim é como acontece com o meu sócio. Tá? Mas o que eu quero dizer com relação ao Instagram? O meu negócio eu não vendo pelo Instagram. Sim. Mas você sabe como me ajuda o meu Instagram? Quando eu vou e faço a venda, eu faço uma boa venda, uma boa apresentação, eu saio da sala, o cara fala assim, deixa eu ver a empresa desse cara. Olha, legal, hein? Sim, olha sim. A comunicação dele. Olha ele aqui no vídeo, olha ele no vídeo de novo. Olha o sócio dele. Caramba, esse cara tá em todas? Olha, eles estão fazendo vários eventos. Olha, ele já atende o grupo econômico tal. Pronto, tá sacramentado aquilo que ele queria validar. Por outro lado, tem gente que não fala com o senhor ninguém e vende milhões nas plataformas do Instagram. Sim. Aí é você saber usar o Instagram. Criar a sua autoridade, sua audiência, né? Autoridade, audiência, qual a sua autonomia de venda, qual a sua capacidade de venda. Você vai vender um relógio, vai vender, sei lá, uma bolsa, você consegue vender por Instagram? Consegue. Então você vai afetar X pessoas simultaneamente. Para vender um serviço de estacionamento que é customizado para um hospital, para um shopping, para um prédio comercial, para um pátio de rua, esquece. Não é para o Instagram. Então, é a gente aproveitar realmente essas ferramentas, né, para a gente poder potencializar e sacramentar o nosso negócio. Ficou aqui no ar porque o Gustavo começou uma pergunta, depois ele decidiu mudar a pergunta dele, mas eu vou voltar à sua pergunta. Escondeu, Gustavo, o jogo? Guardei a carta. Vivemos a pandemia. Como foi esse cenário para você? A pandemia para mim, bem, eu passei a pandemia, primeiramente, eu comecei ela como CLT. Olha que engraçado. Embora a gente já tinha alguns negócios bem pequenos, só que mais familiares, dentro da família, né, como renda acessórica, eu comecei a pandemia como CLT. Mesmo como CLT, obviamente, eu tinha uma representatividade dentro da empresa que eu trabalhava grande. Eu era o gerente da companhia, né, cuidava do interior de São Paulo. Então, eu tive uma função bastante árdua com as operações. Cuidava de hospitais, por exemplo, operações de hospitais, prédios comerciais, shopping centers, etc. Então, começou
realmente uma luta contra o déficit econômico, contra os desafios de você não poder sair, o que ia fechar, quando ia voltar, todas as incertezas que nós passamos, né? Perdas de colegas de trabalho, que foram demitidos, e outros na empresa que até vieram a não aguentar o vírus na época. Então eu comecei ele como CLT. Honestamente falando, foi puxado, foi pesado, né? Renda baixou, redução de salário, entre outras coisas, mas parte da pandemia para frente, os resquícios dela, aí eu já estava no empresariado, porque eu me desliguei da companhia onde eu trabalhei por quase 10 anos e falei, cara, eu vou entrar nesse negócio aqui. Só que olha que loucura, como que eu entro num negócio que estava fechando e sendo prejudicado pela pandemia e ia permanecer nele? Porque eu acreditava nisso. Primeiro, eu acreditava no meu potencial. Acreditava naquilo que eu conhecia, acreditava naquilo que eu sabia. E acreditava que esse mercado ia voltar com tudo. Por mais que, não vai voltar para os volumes anteriores, mas vai voltar. E segundo, que é aquilo que eu comentei com o Gustavo lá fora. O Brasil, ele não é feito dos empresários ricos, dos pais endinheirados. O Brasil, ele é formado dos empresários que ficaram desempregados. É do cara que não conseguiu o FGTS sustentar ele por 3, 4 meses. É aquela que o seguro-desemprego dele é de 800 conto e o custo de vida dele é 2, 3. Já para viver numa situação complicadíssima. Sim, sim. Não estamos falando nenhuma besteira. Mas a pandemia para mim, Medina, ela veio para me ensinar muita coisa. Eu tive a oportunidade de me descomprimir de uma vida que eu levava, que não era adequada para mim na época. Eu perdi muito dinheiro. Muito dinheiro. Gastei muito dinheiro com o que eu não devia gastar. Fiz muita coisa que eu não devia ter feito. Mas aprendi. Então, quando eu entrei nesse negócio, que eu considero hoje o negócio da minha vida, não da minha vida para sempre, mas da minha vida até aqui, que foi o principal negócio, e eu sou extremamente apaixonado por isso que eu faço, e inclusive apaixonado pelo local onde eu estou, a pandemia ela veio me ensinando a se transformar. Ela veio me ensinando a trabalhar diferente do que os outros estavam trabalhando. Eu tive a oportunidade de entender que os produtos ainda são customizáveis. Eu não preciso ter apenas produtos de prateleira. Sim, eles são importantes. Vende, vai, toma, leva. Mas o customizado começou a fazer uma grande diferença. Sim. Então, para mim, fora todos os problemas que o nosso país passou com as famílias, com a crise econômica que nós todos chegamos, passamos, etc., a pandemia foi um momento que me colocou no centro. Falou, cara, para tudo, revisa e vai para frente, porque senão daqui para frente é só para trás. Minha família saiu da cidade grande, ficou morando quase 2 anos na roça. Fomos para a área rural, foi uma experiência incrível. Daria outro podcast. A gente tem essa relação com eles na área rural até hoje. Nós não vamos sair, decidimos não sair mais. Compramos o nosso pedaço. Mas ela me trouxe para um centro importante de pensamento, de reestruturação da fé, reestruturação religiosa, reestruturação familiar. Coisas que, de repente, sem ela, nós teríamos perdido. Lana, você está falando que a pandemia foi boa? Não. Eu estou falando que eu tomei essa oportunidade para me voltar para o centro. Isso me reconectou demais com algumas coisas. Então, não sei se eu respondi o teu questionamento, mas a pandemia, ela significa volta ao centro. Legal. Volta essa raiz.
Resgata a sua essência. Resgata, cara. Você Quais não são as precisa prioridades? Quais são as prioridades? Você não precisa disso aqui, cara. Você não precisa dessa grana para sobreviver. Você precisa da saúde dos seus filhos lá, cara. Você precisa estar bem com a sua esposa. Você precisa estar bem com a sua fé, cara. Sim. Eu acho que ela, hoje, se eu precisasse fazer um resumo disso... o que é pandemia? Pandemia é de volta ao centro. Que para mim foi o mais importante. Aí sim, Gu. Foi profunda Foi essa, hein? honra. Você imaginava? Não, mas eu imaginava, na verdade, porque eu concordo, não com tanta profundidade, mas eu concordo com tudo. Eu acho que ela trouxe essa bagunça, eu acho que o mundo, antes da pandemia, a gente estava vivendo no piloto automático sem perceber. Então, Sim. a maioria das pessoas ali trabalhando, Sim. metas financeiras e muitas vezes deixando o espiritual de lado. A gente entra numa zona de conforto com a família. Não que a gente Sim. distrata, não é isso, mas às vezes você fica tão pilhado com aquela rotina. E a pandemia, ela bagunçou a vida de todo mundo, tudo na mesma época. Mas aí, de novo, a transformação. Nós A não transformação. estávamos preparados para a transformação. É isso. 10, 12 horas trabalhando direto, abdicando da saúde, do tempo, e aquela loucura, aquele acelero para acompanhar toda a informação que a gente não estava preparado para receber. É isso. Ou você transforma ou você transforma. E outra, a gente estava vivendo uma situação galopante, né? Porque, veja, eu escutei, cara, não foi 10 vezes, da minha esposa, dos meus filhos, falando, cara, pai, será que não tá na hora de você procurar outro emprego, cara? Porque, pô, você tem que deixar o prato de comida no Dia dos Pais para você correr, resolver um problema de um cara que tá na casa dele, te ligando para ir lá no comércio dele, cara. Será que não é hora de você mudar essa trajetória? Então eu trabalhava, cara, eu fiz faculdade, fiz 4 faculdades, trabalhei 12 horas por dia, 13 horas por dia, trabalhei no sábado, trabalhei no domingo. Uma situação, assim, caótica. Por quê? Queria ganhar dinheiro, queria bater meta, queria ser o melhor vendedor do país. Fui premiado em uma das empresas que eu passei como o melhor vendedor do país no ano. Fui premiado, subi no palco. Cara, o que eu tenho daquilo? Uma vida para 5 minutos. O que eu tenho daquilo? Eu tenho um troféuzinho que tá em cima da minha mesa. Significa muito pra mim. Sim, óbvio. tem suor. Mas aí eu pergunto o seguinte, eu faria de novo? Até faria, mas faria diferente. Exato. Hoje, eu não abro mão mais de 1 minuto de ficar com a minha esposa. Não abro mão. Não abro mão. Se eu puder sair 6 horas do serviço certinho, eu saio. E vou pra casa na ânsia de ver a minha esposa. Se eu puder sair mais cedo, eu saio. Porque é a pessoa que me colocou aqui hoje. É a pessoa que sustentou, que cuidou dessa molecada. Por Sim. 13, 14 horas. Hoje, se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo diferente com ela. Daria mais atenção, daria mais tempo. Tentaria escutar um pouco mais com paciência. Embora eu tenha que ter, porque em casa ela que comanda o negócio todo lá. Ela que manda, né? Ela que manda. Eu só falo. Na hierarquia, eu tô no 5º lá. Vem ela, depois o Gustavo, o Gabriel, vem o Guga, que é o cachorrinho. Depois tô eu lá. Mas, hoje eu vejo isso como mega importante, cara. Mais do que tudo. Porque se não der certo esse negócio, Gustavo, ela vai continuar sendo a minha esposa, cara. Sim, sim. Quando ela postou, falou, cara, vai. Quer tentar esse negócio aí de louco? Você tá nesse negócio faz 10 anos, trabalhando 12 horas por dia. Você tá falando que agora você quer ter o seu. Vai, cara. Você quer e vai. Tô com você. Mas vamos fazer um trato aqui?
cuidado para sua vida não acabar com a tentativa de um sonho que de repente você precisa acordar, cara. Será que é isso mesmo? E eu pedi 3 meses para ela. Posso ficar sem trabalhar 3 meses? Ela falou, cara, por mim você fica o ano. Pelo tanto que você trabalhou, fica o ano, cara. E deu certo. Está dando certo. Sim, sim. Então é isso, a gente não estava preparado para nada, cara. E hoje eu penso, se eu tivesse perdido ela em algum momento, cara, eu teria deixado de viver muita coisa. Ela é a grande artista disso tudo. Ela é a diretora desse negócio. E eu vi isso na pandemia, cara. No fundo, é ela que construiu tudo isso. Foi a ferramenta, fui atacando, fui atuando. Mas você tinha pilares, Tinha né? pilares, cara. Tinha Então, pra onde voltar todo dia, né? Exato, cara. Eu passei 2 anos longe deles, vendo eles de sábado e domingo, sábado e domingo. Que loucura. Que loucura. Eu falei, chega, não quero mais isso pra mim. A pandemia me deu essa distância deles também. Porque eu trabalhava em Campinas, trabalhava dentro de hospital, trabalhava em vários lugares. Será que ia dar certo isso? Aí eles foram pra roça. Que loucura. Deu 2021, falei, parou. Não quero mais ficar sozinho. Não é que eu não sei, eu não quero. Trouxe isso de volta. Reorganizar a rota aí. Corri de percurso. E tem a ver, desculpa te cortar, tem a ver com aquilo que eu falei, cara. O que você quer? Quer ser apaixonado e orgulhoso pelo seu passado? Ou você quer estar apaixonado pelo seu futuro? Cara, eu tenho 40, eu quero viver pelo menos mais uns 100 com ela. Sim. Agora a gente vai viver. Até agora trabalhamos, molecada, tudo neném, tudo dependente. Agora não. Agora a gente vai curtir. Já estão pro mundo aí. Agora a gente vai curtir. É isso. E como que é pra você hoje ouvir ali do Gustavão, que chegou aqui e falou assim, ele falou do sonho de jogador de futebol, o Gustavo comentou algo, ele falou assim, crescer, né, ser grandão assim, vencer igual meu pai. Eu fico feliz, Medina, mas muito feliz. Porque, como eu disse, se eu pudesse hoje falar assim, qual é o seu maior sonho? Eu responderia, era ter um negócio em qual os meus filhos assumirão no futuro. Então, a gente, como pai, primeiramente, ter o respeito dos filhos já é sensacional. Sim. Estar próximos dos filhos é sensacional. E ter admiração, cara, é o ápice, né, da gente. Eu sempre falo, eu vou ter a oportunidade de ter o Gustavo e o Gabriel adultos relativamente novo, né? Hoje o Gustavo vai fazer 20 anos, eu vou ter 42. Cara, a gente vai viver muita coisa junto. Sim, sim. Vamos dar muita porrada junto, vamos tomar também muita porrada junto. Isso pra mim hoje é eu quebro com essa condição dos meus maiores medos, que era não ser aceito, não aceito no sentido de pai, eu não te aceito, mas de não ser um cara ok pra minha família, que é o primeiro tema que eu falei pra vocês lá atrás. Não adianta o meu filho me achar um cara legal como profissional, como sócio de uma empresa, e me achar um pai merda como pessoa. Desculpa o termo. Sim, sim, tá certo. Né? Cara, o que eu conquistei com isso? E aí não tem a ver com legado. Eu não quero ter legado, eu quero ter minha vida, cara. Eu quero viver minha vida. Eu quero chegar no domingão e falar, meus netos tá chegando e vou botar pra arrebentar hoje. Não tem legado, cara. Não quero deixar legado pra galera falar quando eu morrer. Quero ser feliz agora, tomando cerveja com esses caras. Quero viver a vida agora. Vamos tomar cerveja, vamos fazer churrasco, vamos viajar, vamos falar de mulher, vamos falar de futebol, vamos falar do que você quiser, cara. Mas eu tô aqui, fala comigo, cara. Então isso pra mim é sensacional. É fantástico. Poder tê-los aqui
Vem aí, Guiga, aparece aí na câmera Pra mim os é dois animal. aí. Um abraço aí caras no aí, pai ó. aí, ó. Os grandões lá de casa. Aí, ó. Aí Esses sim, é os hein, feras, Samu? hein? Qual? Abaixa um pouquinho, abaixa aqui. Aê! Os caras ali, Abraço aí, ó. pessoal. Valeu. Esses são os caras. Esse é o time. Esse é o time. time. E lá em casa, algumas coisas a gente tem como regra familiar. Por exemplo, antes de tudo, cara, vocês precisam ser amigos. Sim, Eu sim. sempre quis que eles fossem amigos antes de eles serem meus amigos. Às vezes eu me boicotei um pouco, porque a hora que eu preciso que um outro caguete, ele não cagueta. Toma porrada, mas não fala. Irmandade mesmo. Irmandade fechada. É, isso aí, pô. Eu vejo poucos assim. Sim, sim. Pouquíssimos. Então, esse é um lema lá de casa, galera. Aconteça o que acontecer. Independente da dor. A verdade é aqui na mesa e nós estamos juntos. Lá fora a gente dá porrada, aqui dentro vocês apanham. Mas lá fora eu tô com você. Sim. Então, ver essa galera acompanhando, bença pai, bença mãe, bença avó, bença tio, bença tia, é fantástico. E repito, isso não é demagogia não, tá? Cara, isso pra mim é animal. É sobreviver de verdade, né? Não é dinheiro, coisa material. Isso daí Nada disso, cara. é sobre a vida, o propósito real, verdadeiro. Eu fico muito raro eu estar estressado. Quando que eu fico estressado? Puta, quando o Gustavo passa 2, 3 dias fora de casa. E não fala nada. Cara, aquilo eu tenho vontade de bater nele. Me estressa, porque ele não fala, ele não escuta a mãe dele. E aí a mãe dele começa a me falar como se eu estivesse fora de casa. O Gustavo não fala nada, eu mandei, o Gustavo não responde. Então, Medina, ter o respeito e a consideração desses caras, pra mim é sensacional. É mais do que qualquer realização profissional. Mas não tenha dúvida. Sem medo de errar. Aí sim, hein? Pegou o código? Top, né? Top É demais. É porque é o lugar pra onde a gente volta, né? É pra onde a gente volta. Não quero É Se a você base. estiver bem na sua casa, você chega bem na empresa. Tudo vai bem. E mesmo se não for legal aqui, fala, cara, a minha vida tá lá. Você tem pra onde voltar. Entendeu? É isso. A gente tem que ganhar dinheiro, nós vivemos em um mundo capitalista, mas não é isso que rege a minha vida. É isso. Se a gente conseguir ter isso na mente, eu vou até ser audacioso. Você vai prosperar mais ainda. Sim. Mais ainda. Tem mais paz, né? Pra performar. É isso. Paz de espírito, cara. Paz de espírito. Às vezes né? a gente tá em casa, a gente vai jantar e eu vejo todo mundo na mesa e falo, caraca, É sobre isso, né? nossa. Uau. Galera tá aqui, ó. Pode chover. Pode cair o mundo lá fora. Cara, a gente tá aqui, ó. É o time. É o time. Isso pra mim é sensacional. É bom. Ilanes, irmãozão, episódio foi top demais. De verdade. Um pouco tenso pra mim, mas espero que tenha agregado pra muitas pessoas aí, cara. Agregou, porque você, de verdade mesmo, transmitiu muita verdade. Obrigado. Principalmente quando você, ali no início, já chegando, falando ali da sua base familiar. Falou de honrar pai e mãe, honrar sua esposa, honrar seus filhos. Então, assim, eu acredito que você exemplificou aqui para nós, para quem está nos assistindo, os princípios e valores corretos da vida. Que bom. Então, você é um cara de sucesso, um empreendedor, um cara aí que demonstrou humildade na sua trajetória de vida e os seus humildade para aprender, humildade para recomeçar, mas principalmente é o que você finalizou aqui o episódio, mas ainda tem uma perguntinha final que a gente sempre faz para todos os convidados. Mas assim, você trouxe um testemunho muito forte. Obrigado, Gustavo. E o canal, o objetivo principal é esse. Esse bom. quadro chama Histórias que Inspiram.
Então a Boa. gente não veio aqui para saber quais são os resultados que o Lanes tem na vida, assim, resultados financeiros, eu falo. Excelente. Quanto que o Lani perdeu aqui ou ganhou ali. Não é sobre isso. É sobre isso que você acabou de falar agora. Que bom. Sobre ter um lar, ter para onde chegar. Esse é o valor. Esse é o valor. Da minha parte, eu fico muito feliz poder estar participando aqui com vocês. Comecei a seguir lá, comecei a ver os podcasts. Eu falei, cara, como que eu vou falar com esses caras? Então, assim, para mim está sendo sensacional. Espero a gente poder compartilhar de experiências juntos, igual a gente estava falando, com os empresários. Vamos fazer um time forte, um grupo forte, é muito legal. E eu espero que realmente as pessoas que assistam, né, as pessoas que estão nos assistindo, possam realmente tomar proveito de algo. Possa realmente reconhecer que não é o dinheiro. De novo, onde eu dei mais certo foi onde eu investi 0 de dinheiro. Sim. Então que as pessoas possam acreditar realmente que é possível, que ela pode, que ela vai conseguir, e que se não for a primeira, vai ser da segunda. Mas vai. Tô com medo, vai. Se prepare e vai. Esteja preparado para a transformação e vai. Ilanes, até já foi uma introdução aqui, mas a gente sempre pede que vira corte também, ali focado na câmera. Esse é o cara. Esse é o cara. Para você deixar sua mensagem. E se Deus quiser, esse é o primeiro de muitos episódios aqui com você. Que bom. Mas deixa a sua mensagem final aqui pra galera, Lanes. É isso aí. Bem, da minha parte, eu sempre costumo... Eu volto sempre na estaca daquilo que a gente acredita. Antes, ser apaixonado pelo futuro, pela vida, do que ser orgulhoso pelo seu passado. É ótimo que você tenha tido a oportunidade de criar um ambiente favorável, que você possa... que você pode realmente ter tido bons resultados do passado. Mas isso te trouxe aqui no presente. Isso te colocou aqui. Então você precisa ser mais apaixonado por aquilo que virá. Na sua família, nos seus filhos, ou naquilo que você é apaixonado, seja no seu esporte. Porque aquilo que te trouxe aqui tá para trás. Mas se você não for realmente aquele cara que projetar aquilo que você quer para o seu futuro, talvez ele não seja igual ao seu passado. Então que você possa ter um futuro brilhante, assim como foi o seu passado. Ou que você possa ter um futuro muito diferente do que aquele passado que realmente não te agrada muito. Assim como nós temos várias pessoas. Esse é o meu recado que eu tenho para todos aqueles que nos assistem, inclusive para a nova geração que pode ter realmente a oportunidade de fazer algo muito bom, independente de qual seja a sua idade hoje. Topíssimo. Top, hein, Medina? Galera, curtiu o nosso podcast? O nosso podcast? Curte, comenta, compartilha, siga as nossas redes sociais. Hoje foi extraordinário. Princípios e valores com um homem de honra, como vocês podem ver. Muito Mesmo obrigado. não falando, ele exaltou aqui muitos valores que hoje, infelizmente, a nossa sociedade carece. Mas eu tenho certeza que se você enviar para alguém, pode mudar a realidade de alguém hoje. Faça hoje, não deixe para amanhã e comece a seguir a gente aí que tem muitas histórias que inspiram. Valeu, valeu! Valeu, galera! Fala pessoal, aqui é o Gustavo Martinez e eu tô gravando esse vídeo porque eu tenho uma mensagem muito especial para você. É sobre o meu livro Princípios Poderosos para Recomeçar. Nesse livro eu compartilho muitos princípios e estratégias de pessoas que passaram pelo deserto, pelo fundo do poço, mas desse cenário adverso construíram a sua melhor versão, os seus maiores resultados. Esse livro ele conta com o prefácio do Oscar Schmidt, é um livro com foco em autoajuda, desenvolvimento pessoal, traz uma mensagem bíblica, traz mensagem de esperança e tá estourado em venda. Eu tenho certeza que se você se permitir aplicar esses princípios na sua vida, você vai transformar seus pensamentos, suas atitudes e como consequência seus resultados. Você encontra esse livro no link abaixo e nas principais livrarias do nosso país. Grande abraço, recomeçar, fundo do poço não é o seu lugar. Valeu!